repente tudo volta ao lugar. De repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico e nem plebeu. De repente todo mundo quer rimar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Já não importa o que se fez no carnaval. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. De repente tudo volta ao lugar. A paz do Senhor, de repente, tudo volta ao lugar. Amém, queridos? Eu gosto muito desse texto quando a gente fala que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Se você abre a porta da sua casa para que a palavra de Deus entre, ela entra e não volta vazia. Ela é como a chuva que cai do céu e não deixa de regar a terra. E essa terra, mas ela produz, com certeza vai produzir. Porque a água, amados, é algo que Deus fez. Já percebeu isso? A importância desse produto chamado água. A gente não vive sem água. É uma coisa, nosso corpo é 70% água. O mundo é 70% água. Como é que Deus preparou todas essas coisas de forma poderosa? E, amados, a palavra de Deus é como a água. Amém? Você percebe que o batismo de Jesus foi feito nas águas. O seu batismo foi feito nas águas. Noé, quando esteve sozinho, junto com a sua família, e quando soube que o mundo ia acabar em água, Deus mandou que ele fizesse uma arca, pois Deus queria limpar o mundo com água, e limpou, e só uma família ficou. Agora Deus quer limpar o mundo com Jesus. Com Jesus. Você sabe que quando enfiaram
espada em Jesus, saiu sangue e água? Na verdade, quando mataram Jesus para ver se ele estava morto, a palavra de Deus diz que não poderia ser quebrado um osso dele. Não poderia. Isaías 53 fala, nenhum osso dele será quebrado. Então, como não quebraram, eu falei, já deve estar morto, vamos só enfiar uma espada para ver. Saiu sangue e água. Ah, Jesus, como tu és maravilhoso, como tu és Deus, como tu és Senhor da nossa vida. Eu quero ler um salmo para você, depois dessa ilustração tão forte que a água entrou na tua casa agora, através da palavra de Deus, e vai fazer diferença na sua vida. E conforme essa música diz, só há uma esperança, e essa esperança é Jesus. Jesus é a água, é a palavra é a água. Aleluia. Recebe essa palavra de Deus no seu coração, meu querido amado, irmão, irmã, porque você está recebendo. Jesus falou assim, quem tem sede, vinde a mim. Isaías diz, quem tem sede, vinde às águas. Jesus diz, vinde a mim, eu sou a água que sacia a sua sede, eu sou a água viva, eu tenho a água viva para você. Recebe essa palavra de Deus, recebe? Aleluia. Oh, maravilhoso Deus, santo é o teu nome, Jesus. Só há uma esperança, só há uma esperança. Aleluia. Salmo 127 é um salmo bem conhecido, né? E é um salmo de Salomão. Era um cântico de romagem de Salomão. Diz a palavra do Senhor, eu vou ver aqui nessa versão que eu gosto mais. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Aleluia! Eu fico pensando numa outra passagem, amados, que Jesus Cristo, quando falou para você e para mim assim, vamos atravessar outra margem, vamos para outra margem. Marcos 7,35 fala isso. Vamos atravessar outra margem? Vamos atravessar. Aí os discípulos foram. Quando estavam atravessando uma tempestade, eles iam para a terra de Gadareno, de Gadá. Quando entrou num barco, tinha uma tempestade que ia virar o barco. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Amados, se vir uma tempestade sobre a sua vida, uma luta, uma dificuldade, uma coisa que você não consegue resolver, não adianta você fazer nada. Descansa no Senhor. Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo, amados. Eu não estou falando para você dormir que as coisas acontecem. Eu estou te falando para você, quando se esforçar, não tenta fazer o que Deus já fez. Como assim, pastor? Deus já enviou o seu único e verdadeiro Filho para morrer no lugar, para que você e eu sejamos salvos, para que eu e você possamos descansar no Senhor. Não é dormir o sono da indolência, o sono de não fazer nada, não, é um sono da tranquilidade que há esperança. A esperança. É o sono da esperança. É aquilo que você está fazendo, está se esforçando. Mas eu não vou conseguir, pastor. Tu não sabes a luta que eu estou passando, tu não sabes a dificuldade que eu estou tendo, você não sabe qual é o problema. Não é isso. Deus está falando para você hoje. Eu tenho a solução. Bate a porta e a porta se abrirá. Buscais e me achareis. E quando buscar de
todo o seu coração, quando você entregar o seu coração nas minhas mãos, eu colocarei a solução para você. E muitas vezes a solução não será como você quer, será de uma forma que você vai encontrar um caminho, uma trilha que você vai seguir para sempre, até encontrar a salvação eterna. É maravilhoso, amados. Por isso que ele diz aqui, amados, se o Senhor não edificar a casa, ninguém pode mais edificar. Porque vão trabalhar e não vão chegar aonde Deus quer. É como a Torre de Babel. Vamos chegar até o céu. Fizeram uma torre, fizeram, chegaram até um ponto, mas Deus falou assim, não adianta, vocês não é por esse caminho. Só existe um caminho, a verdade e a vida. Jesus. Só há uma esperança, só há um remédio para esta ferida. Jesus. O nome de Yoshua HaMashiach, ele entra dentro de você. Ele faz diferença na sua vida, ele vai transformar tudo aquilo que estava em maldição em bênção. Ele quer fazer com que você entenda, que você abra o seu coração e que você entenda, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se a nossa cidade não tiver o Senhor guardando, pode ter todos os soldados do mundo, tudo aquilo que possa estar tentando vigiar, guardar, pode ser o maior exército do mundo, não adianta se o Senhor não guardar. É Ele que dá ordem aos seus anjos, ao seu respeito, amados. É o Senhor que protege, que nos guarda, que nos muda, que transforma a nossa visão. Por isso que Ele enviou o seu Filho, para que eu e você pudéssemos ter segurança. Essa segurança só vem do Senhor, né? Diz a palavra de Deus no Salmo número 20, que diz assim, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, realize todos os seus desejos. Celebremos com júbilo a tua vitória, em nome do nosso Deus. Hastearemos pendões, satisfaça o Senhor todos os teus votos. Agora que o Senhor salva o seu ungido, Ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de tua destra. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nós gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Não adianta confiar em carros, em cavalos, em dinheiro. Carros e cavalos naquela época significa dinheiro, poder, sucesso. A gente acha que com isso a gente vai ter resposta para tudo. Não temos, amados. A nossa resposta vem do Senhor, por isso que a gente tem que ficar tranquilo, mesmo que está desabando tudo. Se o Senhor guarda a sua vida, não se preocupe, porque uma hora vai ter a solução. Uma hora Deus muda as situações para favorecer o seu ungido, que é você. Deus procura verdadeiros adoradores que procuram em espírito e verdade, aquele que verdadeiramente sabe que pode estar caindo espadas do céu, caindo bombas do céu, os vulcões estão em erupção, mas o Senhor tem o domínio de todas as coisas, tem o domínio sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua saúde. Ele escolheu você, Ele chamou você. Todos que creem receberão uma resposta fiel e verdadeira, porque verá do Senhor. Ele soprou o espírito de vida para você, Ele é responsável por você, Ele quer o seu coração, Ele quer habitar em você para sempre. Por isso que Ele diz, amados, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Será inútil levantar de madrugada e dormir tarde. Se você tem horário de dormir, vai dormir, vai descansar, porque Deus trabalha enquanto você dorme. Ele diz aqui, ó, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Quando está dormindo, Deus está trabalhando. Eu gosto muito do Salmo 121, que ele diz que o guarda de Israel, o guardião de Israel, ele não dormita, ou seja, ele nem cochila. Ele está o tempo todo vigiando e prezando sobre a sua vida. Se você passou por uma luta, por uma dificuldade, alguma coisa aconteceu, ele está abrindo os seus olhos para que você possa se vigiar, para que você possa buscar a Ele, para que você possa se aproximar mais dele, porque Ele tem resposta para você. E quando você está dormindo, Ele está trabalhando por você. Tem coisa, amado, que Deus faz que a gente às vezes nem entende. E nem sabe como Ele faz. Porque Ele faz do jeito dele. Eu gosto muito da história de Naamã. Porque Naamã, mas era um exército. Era um líder de um exército dos ímpios, dos impuros. Mas quando Deus manda uma menina ir para a casa dele, Deus tinha um propósito. Quando Deus manda uma menina, Deus manda também a palavra. Quando Deus manda eu falar para você, é a palavra que entra em você. Recebe essa palavra. Recebe. Porque você pode fazer de tudo, trabalhar para ganhar o seu pão, mas primeiramente, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele é o seu pastor, e o mais Ele fará. O Senhor é o meu pastor, e nada te faltará. Por isso que Ele escolheu Davi, amado, porque Davi era um pastor que cuidava das ovelhas, e que quando as ovelhas corriam perigo, Ele matava o intruso, o leão, o urso. Por isso que Ele conseguiu destruir aquele que vinha destruir Israel, que era Golias. Deus tem um propósito na sua vida. Aquilo que vem destruir o seu ungido, Deus tem a resposta para te proteger e te guardar. Deus tem uma palavra da verdade, amado. E o que Deus faz nunca é mal feito, é perfeito. Porque Deus fez você à sua imagem e semelhança, para que você honre a Ele. Para que quando você vencer uma vitória, tem uma vitória, você dá testemunha dele. Para que você viva na casa dele. Por que foram criadas as igrejas? As igrejas são a casa de Deus. Mas como, pastor? Nós não somos a casa de Deus? Somos. Mas aonde mora Deus? Na casa dele. Mora dentro de você, mas mora num local. Nós nos reunimos na casa do Senhor. Para quê, amados? Para que ali haja comunhão, para que ali você se fortaleça na palavra, e quando você saia dali, é como se saísse de um lugar cheio de vontade de viver, de lutar e de vencer, porque você sabe que o Senhor é contigo. Você é como se fosse não uma vacina, mas uma injeção de ânimo do Senhor, porque todos ali vamos para beber da água da palavra. Amém? Aquela mulher samaritana, mas que veio até Jesus, ela não sabia que o judeu se dava com o samaritano. Mas ela soube que Jesus, o judeu, salvou a vida dela. E ainda disse para ela, você já tentou 5 vezes um casamento e não conseguiu. E hoje você não é casada. O marido que você tem hoje não é seu marido. E ela falou, tu és profeta. Jesus só ofereceu a água viva. Beba da água, beba desta água. Só há um remédio para esta ferida, Jesus, Jesus, Jesus. Bluetooth mode. Aleluia, Jesus. Vamos adorar a Deus mais uma vez. Connect to the Louvado Bluetooth. seja o nome do Senhor. Glória a Deus. De repente tudo volta ao lugar. Tudo volta ao lugar. De repente a casa
De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico e nem plebeu. Não há rico nem plebeu. De repente todo mundo quer rimar. A pandemia acabou, mano. Mas sem comandante Quem diria? saímos do Você tá aí? lugar. De repente a gente lembra que pecou. Perdão. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Já não importa o que se fez no carnaval. Deus é contigo, aleluia. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. De repente tudo volta ao lugar. Amém, Jesus. Quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Jesus, por mais uma vez, mais uma oportunidade que temos que falar do teu amor, da tua força, da tua palavra, da água viva, de tudo isso que o Senhor deixou para que nós possamos ser abastecidos, Pai, fortalecidos pela tua palavra. Sabemos que as situações parecem convergir para o mal, mas sabemos que a luz de Deus afasta as trevas e a sua glória prevalece, a sua bênção prevalece, tudo volta ao lugar, porque o Senhor é Deus, ó Pai, e nós estamos no teu barco. Mesmo que nós estamos dormindo às vezes, não. Jesus dorme? Não, Jesus não dorme nunca. Jesus está sempre atento. Basta você acordar Ele. Basta você despertar Ele dentro de você. Porque o Espírito de Deus habita em você. Recebe essa palavra de Deus. Recebe essa oração. Ser curado em nome de Jesus. Ser transformado. Você que está ouvindo, que está numa dificuldade, está numa luta. O Senhor é contigo. E nada, absolutamente nada vai lhe causar dano. Porque o Deus do céu, o Deus da terra, Ele que abriu o mar vermelho, Ele que enviou Jesus Cristo para você, para salvar a sua vida. Fique em paz. Que Deus muito, mas muito, muito vos abençoe. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? A paz de Jesus, queridos. Deus abençoe.